Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, estamos aqui mais um Política na Veia, acompanhando o julgamento do Bolsonaro, né? Agora entramos na fase dos votos dos ministros, tem aqui uma polícia ao fundo, mas é porque está passando aqui na rua, não é nenhum tipo de risco aí a gente. A gente teve aí o voto do Alexandre de Moraes, e ele, obviamente, fez o primeiro, afastou lá os pedidos de nulidade, falou que os pedidos dos advogados beiram a litigância de má-fé, manteve a delação de Mauro Cid. Ele citou até um desses pedidos, Nassif Couto, que é realmente muito relevante. Um advogado, por exemplo, reclamou de ter gastado R$ 25 mil para ter acesso aos documentos. E aí foi só uma prova não só de que os advogados tiveram acesso aos autos, mas também, se ele quisesse, ele poderia ter pedido lá uma isenção de custos para retirar os documentos da Justiça Solidária e tal. Quer dizer, mas um dos pedidos de nulidade era isso, é que um advogado achou que gastar R$ 25 mil para ter acesso aos documentos era um cerceamento de liberdade. Mas eu queria dizer também que eu comecei assistindo de forma muito preocupada essa explanação inicial do Alexandre de Moraes. Achei que ele ia estar abalado, porque a gente sabe que ontem a Câmara Municipal de Belo Horizonte considerou o Alexandre de Moraes uma pessoa não grata. Isso, para mim, é muito mais grave do que a lei Magnitsky, né? Agora o Alexandre de Moraes vai se sentir meio desconfortável em Belo Horizonte. Ele vai ter que comer pão de queijo em outro lugar agora. É isso. Em Poços de Caldas, por exemplo. Não, Poços de Caldas, como é que tá lá, o Nassif? Deus me livre, virou uma cidade bolsonarista, viu? O Alexandre de Moraes falou ali numa cronologia criminosa lógica, e citou ali 13 atos sequenciais, que começa com o uso de órgãos públicos para monitorar adversários, estruturar medidas a favor do golpe, até a formação do gabinete de crise, né, aquele desenho do gabinete de crise pós-golpe. Ele mandou alguns recados ali, mas mandou alguns também para o Fux, que disse que vai divergir de certos procedimentos, mas Nassif Couto, quer dizer, a gente sabe o que esperar, mas vocês acham que nós teremos uma pena mediana, uma pena que tenta ali se colocar pensando não só no Bolsonaro, mas nos demais réus, que vai se colocar ali no meio do caminho, ou a gente pode ter realmente o máximo do que está previsto em lei? Nassif? Quando você pega o próprio papel dos outros advogados, ontem eu escrevi um artigo crítico aí a Bolsonaro e Tarcísio aí. Eu tenho um grupo que eu distribuo aí minhas colunas, e um dos mais brilhantes advogados lá do grupo bolsonarista mandou aquele dedinho positivo aí, sabe? Quando você olha o que especialmente os militares estão fazendo, todos estão tirando o corpo e aprofundando as acusações contra Bolsonaro, né? Ou seja, aquele histórico de falta de lealdade do Bolsonaro com seus apaniguados mostra essa característica. O Bolsonaro é um sujeito que consegue pegar a irracionalidade das massas, mas ele não tem aquelas qualidades do líder, né? A lealdade, as ideias claras e tudo, né? Então eu tenho a impressão que a tendência aí, com o tempo, vai ser amenizar um pouco, talvez através do Congresso, até a pena aí do gado, e aprofundar do rei do gado, é isso. Nassif, o Bolsonaro, para mim, nessa altura, ele se parece cada vez mais com um totem, né? Isso. Eu acho que ele é um totem mesmo. Olha, acho que a manifestação do Moraes, né, essa leitura do voto dele, está sendo muito interessante, né? Você começou falando hoje, Sérgio, dessa questão aí do acesso às provas, né? Ele chamou atenção para um detalhe também que acho que é importante, que é o fato de que as defesas tiveram 4 meses de acesso às provas. Elas reclamaram lá no começo, mas até as alegações finais elas tiveram 4 meses. E, mesmo assim, não juntaram uma única informação adicional do que estava presente nesse cabedal de provas. Ou seja, se era tão importante assim ter acesso a todas essas provas para uma defesa plena, mesmo que, digamos, não podendo apresentar alguma coisa logo no começo, depois de 4 meses, você imagina que isso seria possível.
Ainda mais hoje, né, em tempos de inteligência artificial, você pode pedir para a inteligência artificial, por exemplo, localizar certas informações rapidamente dentro da documentação, né, não precisava talvez gastar R$ 25.000 para isso, né, bastava fazer uma assinatura do ChatGPT, né, e isso já seria suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Se a gente viu ali os bagrinhos, né, recebendo penas de até 17 anos, ora, é de se imaginar que os artífices do golpe, que as suas lideranças, esses aí vão ter que receber muito mais, né. E como há uma previsão de que as penas podem ultrapassar os 40 anos, eu acho muito pouco provável que Bolsonaro, Braga Neto, esses aí que estão ali, as figuras centrais, não recebam penas bem superiores aos 40 anos, né, e outros tantos ali também recebam penas pesadas, embora talvez menores do que essas desses 2, né. E também, claro, tem o Cid, mas o Cid é o colaborador, que apesar de uma colaboração vacilante, porque acredito eu, não é porque estava pressionado, a colaboração dele foi vacilante, porque ele tem vínculos profundos com o meio militar, né, e ao colaborar, ele estava entregando a cabeça dos seus, da família militar de bandeja ali, não só do Bolsonaro, mas de outros membros, né, que conspiraram junto para tentar dar um golpe de Estado. Acho que é por isso que a colaboração dele foi tão vacilante, né. Então, acho que tirando o Cid, que deve ser mais poupado, acho que todos os outros que estão ali envolvidos vão receber penas bastante duras, a começar por Braga Neto e Bolsonaro. Essa questão do conjunto das provas, né? Vamos pegar as ações públicas do Bolsonaro. Quando ele vem aqui no comício aqui de 7 de setembro e fala: Alexandre de Moraes, não vou obedecer mais nada do que você, você manda aí. Quando tem aquele encontro com os ministros lá, em que vai um puxa-saco, eu não sei se era o aquele da Caixa Econômica e tudo, que vai na sala, vai na porta e ameaça, aliás, na janela e ameaça o Supremo. Quando ele coloca a FAB lá, com aviões a jato, aí passando perto do Supremo para tentar arrebentar as janelas. Ou seja, todas as ações públicas dele aí vão no sentido do golpe. E cá para nós, ainda não começou o julgamento aí dos outros crimes dele. O crime da vacina está aí. Não apenas a questão de ter descuidado aí, mas ações objetivas visando armar negócios da vacina. São muitas as evidências aí de ligação com a barra pesada das milícias e com o golpe, né? Então não tem, vai ter que ser exemplar, ainda mais agora, com todas essas ameaças a Alexandre de Moraes aí. Ontem o Eduardo Bolsonaro fez ameaças explícitas contra a família do Alexandre de Moraes. Já foi coisa de gangster ali, né? É É coisa de de. gangster, é de gangster. Eu vou atrás dos filhos, da esposa. Então, isso aí vai exigir um conjunto de ações drásticas. Eu acho que o Eduardo, lá na frente, ele vai ser indiciado aí por crime explícito aí, né? É uma vergonha que ainda esteja na situação que está, né? Um deputado ainda que continua com mandato, né? Pediu para votar de lá. E é interessante também que esse ato do Tarcísio aí radicalizando e atacando o Supremo provocou um racha inicial aí nessa frente bolsonarista. Muita gente do Centrão manifestando incômodo, a imprensa finalmente aí caiu a ficha que o Tarcísio é radical. Então, digamos, esse apoio que seria o Tarcísio para a anistia do Bolsonaro está virando um preço muito alto aí para os aliados do Tarcísio, né? Então, todo esse conjunto, e agora com as ameaças adicionais aí de Eduardo Bolsonaro, a possibilidade de aumento das represálias do Trump, aí não tem como o Alexandre de Moraes não endurecer. Agora, de qualquer forma, Narciso, você citou esse ponto aí. A gente tivemos essas manifestações aí no domingo. Elas têm lá um certo tamanho, me parece também que é o tamanho, vamos dizer assim, uma espécie de teto, né? Nós estamos falando de 42 a 47 mil em São Paulo, um número semelhante no Rio de Janeiro. Parece ser hoje um pouco da expressão assim do suprassumo do delírio bolsonarista. Sobrou ali realmente só os mais terraplanistas. Tivemos esse episódio da bandeira dos Estados Unidos, que está, inclusive, sob investigação, para saber se não veio lá da NFL, é uma grande possibilidade, ou seja, nós tivemos aquele evento no Brasil
né, do futebol americano, mais uma tentativa de trazer esse esporte que é modorrento, chato, inacreditavelmente ridículo, né? Esse futebol americano, para tentar novamente fazer algum sucesso. No Brasil, tivemos lá, mesmo no evento lá, quando tocou o hino dos Estados Unidos, houve um ensaio de vaia, mas essa bandeira foi levada, aparentemente a mesma bandeira foi levada lá, está sob investigação, porque pode ter algum tipo de interferência estrangeira. Mas vamos falar um pouco da situação o Couto, inclusive, escreveu recentemente na revista um artigo sobre o legado do Bolsonaro, e ele continua em aberto, porque o que me parece, na verdade, que todo candidato que tenta se colocar, ou ele cai. O Tarcísio caiu numa armadilha montada pela família Bolsonaro. Ele mostrou que ele consegue ser menos esperto do que os Bolsonaro. E, na verdade, todo mundo está sendo detonado. Obviamente, numa eleição teremos um anti-Lula, isso vai para o segundo turno, porque é da lógica da campanha. Mas será qualquer nome. O negócio é o seguinte: ainda não há, e aí eu queria ouvir o Couto, depois você, Nassif, não há um nome com capacidade de ganhar essa eleição. Ainda eles não conseguiram resolver o que eu já disse aqui, que é a quadratura do círculo. Como é que você vai ter, ao mesmo tempo, um defensor radical do Bolsonaro e alguém que acene para uma parte do eleitorado decisiva que não está nessa, né? Não acha que o Brasil vive sob uma ditadura e que o Alexandre de Moraes é um autocrata, tal. Então esse continua sendo um problema, para mim, Cláudio Couto, ainda insolúvel, e provavelmente será insolúvel até outubro de 2026, mas eu obviamente queria ouvi-lo, né? Eu acho que realmente estava em aberto, mas eu acho que já não está tanto, viu, ô Sérgio? Acho que fica claro que o candidato oficial do bolsonarismo é o Tarcísio de Freitas, né, e acredito eu que o posicionamento que ele passou a ter mais recentemente, mais explícito, do ponto de vista de defender, a lei da anistia, de atacar o Supremo Tribunal Federal, de questionar a confiabilidade da justiça brasileira, né, de criar ali uma série de falácias, dizendo que não há provas, não há nenhuma tipo de nenhuma prova contra Bolsonaro. O que é uma mentira deslavada, né, mais do que uma falácia, uma mentira completamente absurda, porque a gente sabe que as provas abundam nesse caso, então, por falta de prova que não é que vai se deixar de condenar Bolsonaro, ele na realidade mostrou uma coisa que, enfim, alguns preferiam não ver, que não há bolsonarista moderado, né, é impossível, né, é como fazer, acho que alguém, não lembro qual vocês dois disse agora há pouco, acho que foi o Nassif, a quadratura do círculo, né, é o palmeirense corintiano, é uma coisa impossível, né, não há como você ser bolsonarista e ser moderado ao mesmo tempo, você tem que decidir quais as coisas, senão daqui a pouco a gente vai ter o nazista moderado, vai ter o fascista moderado, vai ter o fundamentalista moderado, não existe isso, né, então bolsonarista moderado é uma coisa simplesmente impossível. E o Tarcísio sendo, né, um radical também, ele se coloca como o candidato, né, mais provável a suceder o Bolsonaro nesse caso. Só que, claro, precisamos ver até que ponto isso pode ter algum custo político para ele. Eu sou cético com relação a isso, né, de que esse custo político vai ser realmente alto para ele, junto a diversos setores que estavam empolgados com a sua candidatura, sobretudo setores do empresariado, e em particular do mercado financeiro. Acho que para esses caras tanto faz se ele é radical ou não é. Tanto que já votaram no Bolsonaro lá em 2018, apoiaram o Bolsonaro em 2022 com, vamos dizer, repetidas demonstrações de extremismo ao longo da trajetória política inteira. Talvez até gostem disso, né? Porque talvez Eu acho bem essa provável. radicalidade e essa violência que permitem você tomar medidas totalmente treslocadas, como o Milei, né? Quer dizer, o que o Milei faz hoje na Argentina? Exato. Tudo que eles querem é um extremista mesmo, né. Então, não acho que isso seja qualquer tipo de inconveniente para eles, muito pelo contrário. E aí Tarcísio se habilita. Agora, como tem um dado, que é o fato de que a família Bolsonaro, né, tem um projeto político próprio, é um projeto familista, eu também não descartaria de todo que no fim das contas, e o Bolsonaro adora rifar os seus, menos os familiares, que ele não resolva no fim das contas tentar lançar um dos filhos como candidato. E se não der certo pelo PL, que dê certo por algum outro partido. Um dos filhos, claro, o Eduardo não dá porque ele está lá nos Estados Unidos, não tem como voltar, senão é preso.
né, o Carlos Bolsonaro, porque pelo jeito vai ser senador em Santa Catarina, ou candidato ao Senado em Santa Catarina, e não tem lá muita capacidade psíquica de ser candidato a presidente. Sobra para o Flávio, né, que tem lá uma série de pendências, tem um telhado de vidro, tem história de rachadinha e tudo mais. Só que, enfim, é o menos problemático, porque a esposa, o próprio Bolsonaro já disse seguidas vezes que não confia nela, né? Então, se ela não confia, os filhos não confiam, tem que ser o Flávio, né? Então, eu não descartaria que, no fim das contas, saia um nome da família Bolsonaro para manter um projeto político familiar como, digamos assim, demarcando quem é que manda nessa história. Mas nada impede que, de outro lado, outros nomes sejam lançados. E até nesse sentido, o Tarcísio estar em outro partido, que é o Republicanos, ajuda, né? Porque, afinal de contas, se porventura o PL lançar um nome como o do Flávio, o Tarcísio sai pelo Republicanos, e aí pode ter o apoio de grande parte do Centrão e todo mundo. Agora, é possível que alguns nesse meio podem achar que o Tarcísio talvez tenha ido um pouco longe demais no seu discurso, né? Eu tenho, insisto, dúvidas, porque se nunca acharam que o Bolsonaro foi longe demais, por que vão achar que o Tarcísio foi? Sendo que ele ainda pode ter as aparências, mesmo tendo dito o que disse, de ser um sujeito mais moderado. Então, honestamente, eu sou cético com relação ao quanto essa explicitação do extremismo do Tarcísio possa, de fato, ter rompido pontos com a direita tradicional brasileira. Interessante, se a gente pega os grupos de apoio ao Tarcísio, tem por exemplo, o mercado, que nem o Couto falou, o que interessa são os negócios que ele abre aí, com Petrobras, Banco do Brasil. Ele tem esse grupo miliciano que passa aí por polícias militares, passa por oficiais aí aposentados da, da reserva das Forças Armadas, que ele cultiva também abrindo empregos aí, né? Então ele dá essa garantia que o Bolsonaro dava aí de escancarar o serviço público aí para a área militar. Aqui ele já esbarrou aqui no Tribunal de Contas com essa questão da militarização das escolas, mas ele é explícito nisso aí, né? Ele dá favores setoriais. O que ele deu aí de incentivos fiscais aí a grupos empresariais, sem abrir as contas, hein? Sem abrir as empresas. O governo federal tem lá os seus incentivos, o Haddad colocou todas as empresas beneficiadas publicamente. Aqui o Zema e o Tarcísio não. Eles dão apoios, benefícios setoriais aí, sem abrir as empresas. E o que vai acontecer, eu tenho a impressão, e daí você tem um grupo do nem. Eu não sei qual é a expressão hoje, que nem Lula, nem Tarcísio, que esse grupo é afetado pelas decisões de Tarcísio. E é um grupo que, eventualmente, pode ser um fator de desequilíbrio nas eleições. O que eu vejo é o Tarcísio, que ele é muito desajeitado, né? Ele não tem. Ele tem essa malícia dos bastidores aí, de atender um ou outro. É um cara de negócios, efetivamente. Ele não tem a malícia política. Quando veio o Trump aí, ele com aquele chapeuzinho mago aí defendendo o tarifácio e tudo, depois tenta se corrigir, agora tenta se aproximar do Supremo, ataca o Supremo. Então ele não tem essa flexibilidade aí para entender o jogo, né? Então, digamos, deixa a mídia dizer até que ponto. Você tem todos os jornais condenando ele agora, dá um fôlego para o Lula, adicional para o Lula nesse momento, aí que pode eventualmente se diluir com o tempo, mas obriga o Tarcísio a aumentar as concessões. Esse que é o ponto. A ferramenta que ele tem para segurar o neném, segurar os empresários, é radicalizar, é aumentar concessões. É benefícios fiscais, é entregar terras do Estado aí com deságio, entregar fazendas de pesquisa e tudo. Então, é um jogo que ele vai ter que radicalizar nas jogadas comerciais dele e nas jogadas morais aí, ao mesmo tempo em que se enfraquece junto ao neném, né? O Lula tem um outro aspecto aí, que o Lula acordou finalmente para 2026. A gente está vendo ele muito mais ativo aí, está retomando os encontros, os almoços aí políticos, porque até então a informação que vinha de Brasília é que café, almoço e janta tinha que ser em família. Então agora ele está saindo daquele marasmo inicial aí, tem entregas para fazer, para usar o termo aí que os políticos gostam aí. Então tem que levar em conta que o Lula hoje é um Lula diferente
do pré-tarifaço. Ô, Nassif, bem, você sabe, a gente estava lá no velório do Mino Carta, o Lula compareceu. Eu achei ele particularmente muito bem, fisicamente, disposição. É um Lula também diferente, né? Me pareceu. É, ele tá, inclusive esse pique dele aí de mostrar ele dando corridinha aí para não é para qualquer um não, com 80 anos aí não é. Não, o que eu queria levantar um ponto é o seguinte, né? Que continua sendo um pouco da nossa da nossa miséria como sociedade, como nação, né. Eu acho que eu já disse aqui antes que eu acho que a história que Deus é brasileiro é, na verdade, uma fake news do demônio para ter mais para poder trabalhar em paz aqui. Foi ele que inventou essa história, porque realmente é um país, não só pela quantidade de, sabujos e vira-latas, mas o fato é o seguinte: o silêncio de uma porção da sociedade que seria essencial se manifestar, não só nesse momento desse julgamento, que é um julgamento histórico. Nós estamos julgando, obviamente, o Bolsonaro. O Supremo está julgando o Bolsonaro e os seus comparsas na tentativa de golpe. O Brasil, de certa forma, está, na verdade, lidando também com o seu passado. Não é, o julgamento, o juiz do Supremo vão julgar o caso específico, mas ao julgar o caso específico, eles estão, na verdade, passando ali por uma história brasileira de sempre de golpes, de ditaduras ou de golpismos, né? Fora isso, nós estamos recebendo uma pressão sem comparação dos Estados Unidos, de um presidente dos Estados Unidos, dessa forma, dessa maneira como ela tem sido colocada, né? Agora já tem novas ameaças. Ontem houve novas ameaças, dizendo que novas medidas podem vir. Aí, se, por exemplo, essa possibilidade dele negar a entrada de autoridades brasileiras aí na Assembleia Geral da ONU, entre outras medidas que podem vir pela frente, mas aquela porção da sociedade, a massa cheirosa, né, a parte da sociedade dita bem pensante, a elite brasileira, tem deixado correr essa história como se fosse o seguinte: de um lado estão os bolsonaristas, apátridas, mas do outro lado estão os lulistas. Quem está defendendo certos pontos de vista, segundo essa lógica, não está defendendo o país, não está defendendo a soberania, não está defendendo nosso encontro com a história, nossa correção desse nosso passado golpista, autoritário. Não, você está tomando uma posição partidária. E aí eu queria lembrar, por exemplo, o seguinte: o Armínio Fraga, por exemplo, achou por bem achar um tempo na agenda dele, entre o golfe e o telefonema para o Jorge Soros, para vir a público dizer que o Brasil precisa congelar o salário mínimo por 5 anos no mínimo. Mas cadê agora o Armínio Fraga para se manifestar sobre, por exemplo, essa agressão dos Estados Unidos? Eu cito o Armínio Fraga como exemplo de uma parte da elite brasileira, mas onde é que estão? Onde é que estão todos esses? Quem é que estava naquele ato na Faculdade de Direito? Zé Carlos Dias e o Josué Gomes da Silva. Quem mais da representação dessa elite brasileira? Sérgio, uma coisa interessante, aí foi uma pesquisa recente que saiu, mostrando que pela primeira vez a aprovação, a simpatia do brasileiro pela China supera a dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos em queda, a da China em alta. Ou seja, essa própria postura da China, a política, sem querer impor poder, como os Estados Unidos faz, aí está mudando a percepção da opinião pública sobre a China. O Hollywood, com toda aquela influência dos super-heróis, toda a democracia americana, aí, a jurisprudência americana sendo mencionada por 9 entre 10 juristas brasileiros. Tudo isso está se diluindo aí sob esse fantasma do Trump também, né? Concordo com as observações do Nassif, né, e acho que a gente está vivendo um momento em que o governo Lula, ele tem uma oportunidade muito particular, né, de se reforçar em alguma coisa que nos últimos anos ficou muito pouco do lado da esquerda e dos setores mais progressistas e foi capturado pela direita, né, que é essa ideia de patriotismo. Veja você que a gente teve um espetáculo realmente surreal no 7 de setembro, na Avenida Paulista, quando no dia da independência do Brasil, supostos patriotas, autodefinidos patriotas, carregaram um imenso estandarte da bandeira americana. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa daquele tipo, embora talvez fosse ingenuidade minha, né, porque já tinha a bandeira de Israel, já tinha a bandeira dos Estados Unidos em outras manifestações, e de repente, quando você tem
numa manifestação daquelas, né, no 7 de setembro, o pessoal lá de camisa da seleção brasileira, de repente carregando uma bandeira daquele tamanho, e gozado que não tinha uma bandeira do Brasil daquele tamanho. Aliás, a proporção dá muito, diz muito, né? Aquela foto com aquela bandeira enorme dos Estados Unidos e aquela bandeirola do Brasil. Eu acho que nem a bandeira da Gaviões da Fiel, lá o famoso bandeirão deve ser daquele tamanho, porque é um negócio descomunal, onde que os caras foram arranjar, inclusive, uma bandeira americana daquele tamanho. Talvez o Trump tenha mandado de presente, vai saber. Mas mostra, na realidade, que esses caras têm muito pouca preocupação com o próprio país, né, eles estão preocupados, na realidade, é com a sua seita, né, e com aquilo que a seita lhes, enfim, lhes determina. E aí carregar, né, uma bandeira americana como aquela, insisto, no dia da independência do país. É realmente algo, inacreditável, né, quer dizer, a gente deixou de ser colônia de Portugal, de repente vai virar colônia americana, é essa a ideia então? Só se for isso. Né, mas enfim, e acho que por conta disso o governo, claro, ganhou ali um espaço para poder se colocar como um governo efetivamente preocupado com a soberania nacional que, não fosse esse presente que os bolsonaristas dão, não estaria disponível. Eu lembro da Copa de 70, né, com a ditadura em pleno apogeu ali, usando o negócio do Brasil grande, aquela história toda. E quando o Brasil ganhou a Copa, o nosso grupo lá em Poços de Caldas, já estava em São Paulo, nós desfilamos lá e comemorando a vitória da Copa, porque a questão do Brasil ficava acima dessas quesilhas. Mas foi um impacto tão grande esse negócio da bandeira que o próprio Malafaia aí já começou a lançar suspeitas de que foram petistas. Imagina, petistas infiltrados lá com uma bandeira que era do tamanho de um bonde aí, ó. É que nem no 8 de janeiro, né, que eram esquerdistas infiltrados, É isso, é isso, é isso, não é é? isso. Ah, aquilo ali eu vou te contar, eu nunca vi nada igual na minha vida. Bem, estamos aí de qualquer forma, também eu acho que houve uma reação, mas ainda também quica aí, ainda tá quicando na área a história da anistia. E aí, Couto e também queria depois Nassif, vocês acham que mudou o clima, ou seja, aquela ou ainda há uma chance de a gente ter uma anistia ampla, geral e restrita, como deseja a família Bolsonaro? Olha, eu acho que a chance existe sim, né, eu acho que a chance existe. É muito difícil imaginar que dessa maioria que hoje há no Congresso, coisas boas, virão com facilidade e coisas ruins não serão fáceis de vir. Eu acredito que na realidade a gente deve esperar exatamente o contrário. E há uma maioria que não demonstra lá muita contrariedade com a aprovação de uma anistia. Mesmo porque há também um interesse próprio de grande parte do centrão, que é a questão do controle que o STF exerce sobre as emendas. E aí você faz um grande bem bolado, né, um pacote em que você coloque não só a anistia aos golpistas, mas também a blindagem dos corruptos, né? Essa aliança entre corruptos e golpistas é uma aliança bastante oportuna para os 2. E daí, consequentemente, por que não? Né, é o que muitos ali pensam. E além do que, eu acho que tem um outro dado, né, essa grande maioria corrupta do centrão, ela na verdade também não tem lá muita preocupação com a democracia. Eles sabem que no regime autoritário bolsonarista, eles seriam uma espécie de arena, né, e continuariam ali se locupletando do mesmo jeito que se locupletam durante a democracia. Eu discordo de certas análises que dizem o seguinte, que, o centrão, na verdade, vive no contexto da democracia, então é do interesse dele preservá-la. Olha, não necessariamente. A gente tem visto o mundo afora que esses novos autoritarismos se valem, inclusive, de bancadas legislativas que servem para dar um certo verniz de legitimidade para o regime, né. Então, esses caras não têm muito essa preocupação, não são democratas, né. Se muitos são o que um grande politólogo espanhol, Juan Lins, chamava de democratas semileais, né. Eles são leais à democracia só até, aquilo contrariar suas conveniências imediatas. Então é por isso que eu acho que a anistia é sim um risco real, né. Eu acho que ela é um risco real e acho que a chance dela ser aprovada no Congresso não é desprezível, ainda mais na Câmara, onde, pelo que consta, você tem inclusive já apoio de uma maioria de legisladores para que ela seja votada e suponho, inclusive, seja aprovada na Câmara.
Aí, claro, precisa chegar no Senado, precisa ver como é que o próprio presidente do Senado vai encaminhar, ele já deu sinais de que não tem interesse em fazer esse negócio avançar, precisa ver até que ponto essa disposição dele é muito firme, né. O bom é que ele tem sido atacado por, bolsonarista na internet, né, ele apareceu esses dias num vídeo, dançando forró, e aí logo os bolsonaristas foram para cima dele, dizendo que enquanto se precisa votar anistia, tá lá o Alcolumbre dançando forró. Ou seja, não dão sossego para o cara. Isso pode, na realidade, servir até para ele se encher de brios e resolver realmente brecar essa história. Por outro lado, a gente sabe que o Alcolumbre é um dos artífices, por exemplo, do orçamento secreto, né, e, portanto, tem interesse, eventualmente, numa mudança em termos de blindagem. E aí, quem sabe, né, a anistia possa vir, né, por esse lado. O que levaria necessariamente, né, sendo promulgada uma lei de anistia, ao presidente ter que vetá-la, e aí mais um desgaste do presidente com o Congresso, mas é do jogo. E a gente viu que, por exemplo, né, aquele veto ao aumento de deputados, até agora esse veto não entrou na pauta para ser derrubado, e já estamos nos aproximando do período de 1 ano que antecede a eleição, e se esse veto não for derrubado até o início de outubro, e já estamos aqui, né, chegando quase na primeira decena de setembro. Se não for votado até o começo de outubro, não pode figurar nas eleições do ano que vem. Então vejamos, né? Não sei se um veto à lei de anistia também não poderia ser conveniente para alguns ali, dizendo para os bolsonaristas, ó, votamos a anistia, tá aqui, foi aprovado e tal. Ih, mas o presidente vetou. Bem, a gente depois tenta ver se vota o veto. É uma outra possibilidade, né? E mesmo que o veto seja derrubado, isso vai acabar parando, evidentemente, no STF. E parando no STF, acho que todos os sinais dados pela maioria dos ministros do STF, e que isso, chegando lá, vai ser considerado inconstitucional. A gente já tem o precedente do Daniel Silveira, né, em que o perdão não poderia ser concedido a quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, e é exatamente disso que se trata esse processo, né, e a sentença a que serão submetidos os bolsonaristas golpistas. Então, eu acredito que, chegando lá, esse questionamento à constitucionalidade de uma eventual lei de anistia, se ela vier a ser aprovada, a probabilidade maior é que ela seja também considerada inconstitucional, e aí, claro, tensiona-se mais uma vez a relação do judiciário com o poder legislativo, né, ou seja, a gente segue o tempo inteiro nessa armadilha populista, né, em que as transgressões obrigam o judiciário a agir, sempre que o judiciário age, é acusado de parcialidade, de politização, de partidarismo, do que quer que seja, né, minando a sua legitimidade. Aliás, esses dias saiu, né, uma pesquisa sobre a legitimidade das instituições e a gente vê que a legitimidade do STF ela declinou, né, de 2 anos para cá, né, ou 3 anos para cá, quando o último levantamento tinha sido feito a respeito desse tema. Ou seja, há um desgaste institucional, né, o populismo, ele não é nocivo apenas quando se implanta no poder, ele é nocivo também pelo estrago que gera na credibilidade das próprias instituições da democracia. E ainda mais no caso do judiciário, essa legitimidade é um elemento importante, mas ela vem sendo minada seguidamente por esse tipo de arapuca, em que o próprio judiciário é posto a partir do momento que há transgressões. E aqui não vai nenhum tipo de atenuante para excessos, para erros, para excesso de verborragia em público que os nossos ministros do Supremo cometem. Há uma série de defeitos ali, mas que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando um papel crucial na defesa da democracia contra o golpismo e o autoritarismo bolsonaristas e da extrema-direita como um todo, que ultrapassa já o bolsonarismo, quanto a isso eu não tenho dúvida alguma. Eu só queria lembrar aí que o Centrão, ele se fortaleceu em períodos de desestabilização política, né. Porque o primeiro passo, o que que foi? Foi o enfraquecimento do executivo, que já vinha lá, que vem com, que se acelera aí com o fator Eduardo Cunha, lá com o impeachment da Dilma, e depois se reforça quando aqueles generais desastrados do Bolsonaro não conseguiam governabilidade e entregaram a gestão política para o Centrão. E em relação ao Supremo, a mesma coisa, ele precisa que o Supremo se enfraqueça para não estabelecer aí as investigações aí sobre os desvios de rota aí das emendas, né. Então, digamos, a ditadura do legislativo hoje é uma ameaça fantástica aí, né. Dependendo da maneira como forem as eleições aí, vai ser mais opressiva, digamos assim, que a ditadura do executivo. Mesmo que o Lula ganhe, se o legislativo continuar esse crescimento
do centrão e da direita no Senado e na Câmara, nós temos a pior das ditaduras aí, que é a ditadura do legislativo. Aliás, esse é o grande risco e o grande objetivo, né, Nassif, é dominar o Senado para inviabilizar não só o executivo, quanto o poder judiciário. Esse é o projeto em caso de derrota nas urnas. E se ganhar a presidência e mais o Senado, aí já era, né, de certa forma. Ou seja, vamos passar por um teste muito, muito complicado e vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Nos serve de exemplo. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu agora que é possível prender de acordo com o sotaque, ou seja, andou na rua, não falou inglês do jeito. Agora eu quero saber o seguinte: australiano vai preso? Inglês vai preso? Neozelandês vai preso? Acho que não, né? Depende do sotaque, né, Sérgio? É o que você falou. É isso. Sotaque de neozelandês, sotaque de australiano, sotaque de inglês, tá nos sotaques admissíveis. É isso. Eu acho que é disso que se trata, né? Vamos aí continuar acompanhando o julgamento, temos ainda alguns dias. Tudo indica que as penas só vão ser anunciadas no fim da sexta-feira. Ainda também vamos ver se vai ter algum tipo de divergência, se o Fux vai fazer uma cena ali só para parecer que divergiu, ou se vai colocar algum ponto mais complicado. E aí depois também assistiremos as consequências, que podem ser muitas ou podem ser quase nenhuma, né? Ou seja, que apenas vai ser cumprir a determinação do Supremo. Vamos ver aí se os Estados Unidos vão reagir de alguma forma mais firme, como é que vai se posicionar essa massa bolsonarista e, na verdade, depois como fica também a discussão sobre anistia. E só um comentário final. Isso aí que você disse me lembrou Marco Maciel. Pode acontecer tudo, até mesmo nada. É isso. E as consequências vêm depois.